Caríssimo irmão, caríssima irmã, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que você está me ouvindo. Eu queria convidar você, prezado ouvinte, e também aquele que está participando desses encontros, para rezarmos ao Espírito Santo. Ele é o Deus da força, é o Deus da luz, o Deus da sabedoria, o Deus da ciência, o Deus da inteligência. Então que esse Deus venha com todos os dons sobre cada um de nós, sobre mim, para falar o que eu devo falar, sobre vocês, para que possam aproveitar a palavra de Deus. Que Nossa Senhora, a boa mãe, aquela toda santa e toda pura, cubra a vocês e a mim também com o dom da graça do Senhor. E a gente possa viver como Maria, a semelhança dela, como um bom filho de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, convido você para continuarmos meditando Jesus na sua vida com relação ao Pai. Já vi muita coisa sobre Jesus o Pai. Jesus o obediente, vimos isso, né? Jesus o sofredor, tudo isso porque ele amava, porque era livre e se doou totalmente ao Pai. Estamos vendo isso para depois, com a ajuda de Santa Teresinha, colocarmos na nossa vida aquilo que pudermos colocar na vida de Jesus, para seguir os seus passos. Jesus, eu disse a última vez, Jesus é o homem do amor. É a imagem visível do Deus invisível. E Deus é amor. Mas porque Deus é amor, Deus sofreu. Ele assumiu a natureza humana, com todas as suas consequências, vendo o pecado. E então a dor, a cruz, tudo. Porque neste mundo, repito, não há amor sem dor. Não há rosa sem espinho. Mas Jesus tem outra qualidade linda que nos ensina para que possamos caminhar para o Pai. E é esse o nosso objetivo. Ser semelhante a Jesus, para que o Pai olhe para nós e diga: esse também é meu filho amado. A qualidade que eu queria ressaltar hoje, Jesus é o orante. Jesus reza, o orante. Jesus não somente rezou, mas foi o grande orante. Sua natureza humana, ligada à natureza divina, se ligava ao Pai. São Lucas faz questão de ressaltar essa qualidade da vida de Jesus, o orante. São Lucas fala sempre, Jesus passou o dia trabalhando e à noite se retira para uma montanha, para um monte, para um lugar ermo e entra em oração. Ou então se acorda muito cedo, de madrugada, e vai rezar. Vai conversar com o Pai e o Espírito Santo. Mas eu pergunto, o que é rezar? O que é orar? E respondo. São João Batista de La Salle, um livrinho sobre oração, diz o seguinte: oração é uma aplicação de nosso espírito, uma elevação de nosso coração a Deus, para prestar nossos deveres, para pedir-lhe todas as coisas de que temos necessidade para alcançar a nossa salvação. Veja bem, essa definição, São João Batista de La Salle. O nosso espírito se aplica a Deus, nosso coração se eleva a Deus. Para quê? Para prestar nossos deveres, para honrá-lo, louvá-lo, mas também para lhe pedir o que é necessário para a caminhada para a salvação. Portanto, 3 coisas. Elevação do coração a Deus. Segundo, louvar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus. Terceiro, pedir alguma coisa a Deus.
mas pedir o que é necessário para a nossa salvação. Se você pede saúde, é para que você possa caminhar para o céu. O Santo Curadás, padroeiro dos parcos, São João Maria Vianney, ele definia a oração da seguinte maneira: oração é simplesmente a união com Deus. União com Deus. Nessa íntima união, Deus e a alma são como que duas ceras fundidas juntas. Ninguém as pode separar. Portanto, a oração é um meio de você se unir a Deus profundamente. Tanto assim que você, na oração, unida a Deus, não pode ser separado de Deus. Portanto, São João Maria Vianney, a diferença de João Batista de La Salle, não ressalta as maneiras, ou melhor, as atitudes de oração, as diretrizes de oração, pedir, louvar, exaltar, agradecer, mas simplesmente diz o estado de oração. O que faz a oração? A oração faz uma união profunda da criatura com Deus. E o Santo Cura nos conta também que muitas vezes, viajando para fazer a desobriga, viajando para ir também atender algum colega aqui no outro dia, que ele pedia uma ajuda, ele disse que entrava em oração. E as longas viagens, longas caminhadas, as horas passadas, era como se não tivesse passado. Ele nem sentia nem a distância nem o tempo. Estava em oração, fundido em Deus, uma fusão com Deus. Como Santa Teresinha diz que aconteceu na sua primeira comunhão. Não havia mais união entre Teresinha e Jesus, mas uma fusão. Teresinha mergulhara em Jesus, desaparecera, só Jesus existia. Santa Teresa de Jesus, que é a mestra da oração, é chamada doutora da oração, ela escreve: oração não é senão um fato de amor. E é insensato pensar que só se faz oração quando se dispõe de tempo e de solidão. Veja bem, também Santa Teresa não diz aquelas partes de oração, a maneira de orar, como São João Batista de La Salle fala, invocação, agradecimento, petição, mas simplesmente diz que a oração é um ato de amor. Coisa semelhante, disse São João Maria Vianney: oração é união com Deus. Para Santa Teresa, oração é um ato de amor profundo com Deus. E por isso, ela diz, não é preciso ter tempo nem espaço. Em qualquer lugar você entra em oração. Aliás, você deve estar em estado de oração, de união profunda com Deus, ou seja, num ato amoroso com Deus. Santa Teresinha, nós vamos ver mais tarde mais coisas sobre ela não define, mas dá um conceito. Ela diz: a oração é um elan do coração. Veja bem, aqui já aparece Santa Teresinha, filha espiritual de Santa Teresinha, de Santa Teresa. É um elan do coração. É um simples olhar lançado em direção ao céu. É um grito de reconhecimento e de amor, no meio da aprovação, como também em meio à alegria. É, enfim, algo de grande, sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Veja, ela fala sempre de Jesus, mas quando fala de Jesus, é de toda a Trindade. Então, Santa Teresinha diz: o que acontece na oração? O que diz São João Maria Vianney? Uma fusão. O que acontece na oração? O que diz Santa Teresa? Eu entro no estado de amor. Ela diz: é um elan do coração, é um grito, é um olhar lançado em direção ao céu, para Deus. É reconhecimento, gratidão e amoroso. Olha, Santa Teresa fala que é ato de amor. Teresinha diz que é um grito de amor. Santa Teresinha chama a atenção que a oração
é tanto na provação, na necessidade, como também na alegria, no bem-estar. Santa Teresa diz que não há tempo nem lugar para se orar. Teresinha diz a mesma coisa. Agora, ela coloca uma consequência da oração, como São João Batista, São João Maria Vianney. Oração dilata a alma e une a Jesus, une a Deus. São João Vianney dizia, é uma união com Deus. Nesta união, Deus e a criatura se fundem. Como eu disse, Santa Teresinha passou por essa experiência. Caríssimos irmãos e irmãs, que a oração seja importante, ninguém nem duvida. Eu estou acostumado a ouvir pessoas me pedir para rezar e dizer, ou então vai dizer, olha, muito obrigado. Foi a oração que me salvou. Foi a oração que ajudou. Foi a oração que me iluminou. Foi a oração que me tirou dessa situação difícil, até mesmo fisicamente falando, de uma doença terrível. Foi a oração. São Vicente de Paulo, homem de oração, disse a seguinte frase: dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. Lembra aquela frase de Arquimedes? Dá-me uma alavanca, eu levantarei o mundo. A alavanca é oração. Santa Teresinha fala sobre exatamente isso, que a oração é uma alavanca que leva o mundo. Ela disse assim, como é grande o poder da oração. Dizia uma rainha que tem a cada instante livre acesso ao rei, pode obter tudo o que pede. Lembramos então de Esther. Não podia se apresentar ao rei sem ser chamada. Mas como o seu tio Mardoqueu insistia, porque havia ameaças de morte de todos os judeus, extermínio dos judeus, Esther reza e pede a todos para rezar. Se prepara e vai ao rei. Mas não pode, Esther, mas ela confia em Deus. E o rei levanta o cetro em sinal de benevolência. O que queres, rainha Esther? É a oração. É a oração daqueles jovens da fornalha ardente que rezaram antes, rezaram dentro da fornalha, e o anjo os acompanhava, passeando dentro da fornalha, sem se queimar. É oração. Meu Deus, quantos fatos nós conhecemos da vida dos santos que orando imediatamente conseguiam o milagre de Deus. Padre Pio, quantas vezes? Santo Antônio, quantas vezes? E basta olhar a vida de Jesus. Ele é o orante. Muito bem, mas eu pergunto, na prática, quais são as vantagens da oração? Se ela tem tanto poder, ela pode tudo. Mas quais são as vantagens práticas? Vou citar apenas algumas, que São João Batista de La Salle, do seu livrinho sobre oração, cita. Ele diz, primeiro, a honra de conversar familiarmente com Deus. Quem reza, fala com Deus, tete a tete, face a face. Não é fácil falar com as autoridades, não é fácil você ir a Brasília e falar com o presidente, cara a cara. Mas na oração você pode falar com o dono do mundo, com aquele que tudo pode, tudo sabe, que é Deus. Oração você pode falar como um filho fala a seu pai. Segundo, outra vantagem de São João Batista de La Salle. Oração nos ajuda na vitória sobre as tentações, na purificação dos pecados e na prática das virtudes. Portanto, eu diria, purificação dos pecados, melhor, vitória das tentações. Você se purifica então
de seus pecados e parte para a parte positiva, a prática das virtudes, o exercício do amor. São duas partes. A primeira, entre aspas, negativa, você se limpa, se purifica, tira tudo que não presta. Segunda, positiva, você começa a exercer as virtudes, o amor na prática, em todas as coisas. E ainda uma terceira vantagem de São João Batista de La Salle, a nossa transformação em templo de Deus. Quem ora, abre o coração para Deus. E abrindo o coração para Deus, Deus entra e você se torna um templo de Deus. Abre o teu coração, deixa a luz do céu entrar. E quando a luz entra, é Deus que entra. E Deus permanece. Como disse Jesus, entraremos nele e faremos dele nossa morada. Templo de Deus. É por isso que Moisés, quando rezava, quando ia lá para o monte se encontrar com Yahvé, voltava brilhando, ninguém podia olhar para ele. É por isso que Santa Isabel da Hungria, quando entrava em oração, a rainha, jovem, passava horas e horas conversando com Deus. E quando saía, brilhava. Seus olhos brilhavam, seu corpo brilhava como o sol. Ela agora era o templo de Deus. A oração não é só para a gente ficar livre de doenças, ou então para conseguir emprego, pode também. Mas é sobretudo para você se transformar num templo vivo de Deus, nosso Senhor. Outra vantagem de São João Batista de La Salle, afugenta os perigos temporais deste mundo. Aí as doenças, o desamparo, os estresses, as depressões, o desemprego, todos esses problemas que nos afugentam, nos tormenta durante a vida. A oração vai dando força. Às vezes afasta de vez, às vezes dá apenas força. E você faz daquele sofrimento, daquela dor, um caminho de alegria, de paz, de felicidade. É um pregozo, ou pregustação do céu. Isso faz com oração. Aí vocês entendem, meus irmãos, minhas irmãs, porque os santos passavam horas e horas rezando. Queria citar apenas um fato de um santinho de 15 anos, São Domingos Sávio. Certa noite ele entrou com seus companheiros na capela para rezar. Terminado, ele ficou lá no coro, cantinho, escondido. Terminada a oração, todos saíram e foram dormir. Ele ficou. Mais tarde, São João Bosco deu, pela falta de domingos, começou a procurar de um lado e de outro. Perguntava a todo mundo, ninguém sabia onde estava domingo. Ele passou uma noite angustiado. De manhã, já desesperado, ele entra na capela e vai ao coro rezar, pedindo que Deus o iluminasse. De certo onde estava Domingos, filho espiritual tão querido, o Santinho de Deus. Para sua surpresa, Domingos está do mesmo jeito, ajoelhado, no mesmo lugar, em oração a Deus. Ele se aproxima, diz: Domênico, Domênico. E o menino, então, como que voltando de um sonho ou de um sono, se levanta, olha para o padre e diz: a oração já terminou, Dom Bosco. Horas e horas estava ali mergulhado em Deus. Faz-me lembrar esse fato, São João Vianney, que diz que você se funde na oração com Deus. Portanto, não tem mais tempo nem espaço. Horas e horas. E a oração determinou,
Ele estava ligado, transformado em Deus totalmente. Outra vantagem, outra coisa boa da oração de São João Batista de La Salle: concede uma força especial para sofrer com paciência e renunciar aos prazeres mundanos. Primeiro, a renúncia dos prazeres. Segundo, suportar as dores dessa renúncia e até os sofrimentos que aparecem de vez em quando na nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês estão vendo quanta coisa maravilhosa? E a lista é grande, eu estou só apontando algumas vantagens da oração apresentada por São João Batista de La Salle, mas você pode, meu Deus, oração transforma a nossa vida, faz-nos ser novas criaturas, abre-nos horizontes, dá a luz do mistério de Deus, eleva o coração e às vezes eleva até o corpo. São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, muitas vezes rezando, tinha êxtase, subia, saía do chão, o corpo subia. Então, caríssimos irmãos, oração muito poderosa. Eu tenho muita coisa a dizer para a oração, eu continuo no próximo encontro, tá bem? Muito obrigado por hoje. Que a Trindade Santa esteja no coração de vocês. Rezem, rezem sempre, como disse Jesus. Rezem sem cessar. E eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.